Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tá dizendo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Eu sou Celso Deretti, eu sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Sou missionário em tempo integral desde o ano 2000. Larguei aí a minha profissão, minha carreira, para me dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Depois eu vou dar um pouquinho o meu testemunho de como isso aconteceu. E quero acolher aqui a banda Shema Adonai. Shema Adonai, muito obrigado. Deus lhes abençoe. Tenho certeza que tudo que vocês fazem tem uma recompensa eterna no céu, viu? Muito além do que vocês imaginam, pode ter certeza. Deus os abençoe, obrigado pela presença de vocês. Vocês terem renunciado os atrativos deste mundo, para vocês servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado, viu? Quero agradecer ao meu irmão Silvio Camargo, que me acolheu na sua casa, nos trata como reis, meu Deus do céu. Muito obrigado, Silvio, Deus te abençoe. Maria Amália, Deus abençoe infinitamente a vocês, viu? Agradecer a Deus. Então nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem souber pode rezar junto comigo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São José, Santo Expedito, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar a banda Shema, nós fazer uma música de pedido ao Espírito Santo. Vamos ficar de pé pedindo o Espírito Santo. Queridos, quando nós pedimos o Espírito Santo, não é para matar tempo, não é para... Você tem que ter a convicção de que quando você pede, você recebe. Então peça com toda a fé do seu coração. Peça mesmo. Peça o Espírito Santo para você agora. Incline um pouquinho a sua cabeça. Você pode cantar junto, senão apenas ouça a música. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo,
Espírito Santo, com teu poder, eu quero ser fluir em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. nós te adoramos, Deus, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Nós damos a Ti o controle absoluto de todas as coisas e o submetemos agora a nossa humana vontade, a vossa divina vontade, Senhor, para que a vossa divina vontade tudo governe em nós, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, por nos reunir aqui em nome do vosso Filho Jesus. Obrigado por derramar sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Mãe Santíssima, por vossa presença amorosa. Obrigado, São José. Obrigado a todos vós, anjos e santos de Deus. Nós podemos sentar agora. Queridos, antes de entrar propriamente na pregação, se nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, então nós estamos declarando que Jesus está vivo. E a pergunta é, se Jesus está vivo e ele esteve no túmulo e não está mais, obrigatoriamente ele precisa estar em algum local agora, Jesus. Se o túmulo de Jesus está vazio e ele esteve no túmulo, obrigatoriamente ele precisa estar em algum local. E onde é que Jesus está? Jesus está aqui no meio de nós. E o que Jesus era, Jesus é. O que Jesus disse, Jesus diz. E o que Jesus fez, Jesus faz. Certo? O Papa João 23, quando ele fez a abertura do Concílio Vaticano II, fez uma oração pedindo o Espírito Santo, e ele rezava dizendo que se repita nos nossos dias os prodígios, os sinais, como de um novo Pentecostes. E nós estamos vendo hoje, estamos vivendo uma era do Espírito, que é uma era de preparação à segunda vinda de Jesus. E obviamente que nós cremos que Jesus faz as mesmas maravilhas que ele operou enquanto caminhou nesta terra. O Senhor está aqui curando uma pessoa que tem uma grave infecção na garganta. Levante a mão onde é que está essa pessoa. Entrou aqui com uma grave infecção na garganta. Sua garganta sempre vive infeccionada. Levante a sua mão. Mesmo se você não levantar a mão, Jesus está te curando. Um homem sendo curado aqui de hemorroidas. Não precisa levantar a mão. Uma mulher sendo curada de hemorragia. Nunca mais você sofrerá desse problema grave. Outra pessoa sendo curada pelas mãos de Jesus de um gravíssimo problema na coluna. Você tem uma vértebra praticamente perdida. Jesus está restaurando a vértebra da sua coluna. O Senhor mostra uma pessoa aqui, uma mulher que tem um desgaste na ponta do fêmur, mas é um desgaste muito grave e o médico vai ficar assustado no próximo exame. O Senhor está reconstituindo totalmente tudo aquilo que desapareceu no seu osso. O Senhor cura aqui uma pessoa que você tem uma veia que fica saltando no seu pescoço o tempo todo. Jesus está curando você. O Senhor cura aqui uma pessoa que tem dor de ouvido, muito grave, nunca mais você sentirá isso. Outra pessoa sofre de bursite, está sendo curada, aquelas dores do braço, você não consegue estender uma roupa, pegar uma panela. O Senhor cura uma pessoa que tem dores muito fortes na sola dos pés, que é a fascite plantar, aquela inflamação nos esporões ali, nos tendões dos pés. O Senhor cura aqui uma pessoa que tem câncer de pele. Jesus cura você completamente. Outra pessoa, mãe, que você está orando por um filho que tem epilepsia. Jesus
cura você e cura o seu filho totalmente. Uma mulher aqui que tem dor de cabeça, mas daquela pior possível. O Senhor está te curando totalmente. Nunca mais você sentirá dor de cabeça. Jesus mostra aqui uma pessoa tomada de um espírito de vingança. E você está até mesmo planejando assassinar uma pessoa. O Senhor está dizendo: deixa para mim a vingança. Deixa para mim a vingança. O Senhor fará justiça por você. Perdoa o teu inimigo. Quando você perdoa, você entrega a justiça nas mãos de Deus. E Deus não falha. O Senhor mostra aqui uma mulher que foi demitida. O Senhor diz: nada temas, eu tenho uma porta aberta para você. Glórias a ti, Senhor. O Senhor mostra aqui uma mãe que ora por uma filha que há 5 anos é casada, mas não tem filhos. Você será avó no ano que vem, pelo poder de Jesus. O Senhor mostra aqui uma pessoa que está prestes a abandonar a igreja, teu ministério. Você diz: essa é a última vez que eu vou ministrar, não quero mais saber disso. Eu vou me dedicar a ganhar dinheiro, atrás da fama, da fortuna. Chega. O Senhor diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Glórias a ti, Senhor. Querido, inclina um pouquinho a tua cabeça, coloca a mão onde você tem uma enfermidade. Você tem que usar o poder da tua fé. Jesus disse: tu disseres esta montanha, transporta-te ao mar, e não duvidares, assim acontecerá. Você declara agora pelo poder da fé. Diga: em nome de Jesus, eu ordeno que essa dor, que essa doença, que essa enfermidade, que esse malefício desapareça completamente, saia agora. É uma ordem, diga: é uma ordem, em nome de Jesus. Eu declaro que eu estou completamente livre pelo poder das santas chagas de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga: Senhor, muito obrigado. Glórias a ti, Jesus. Amém. Eu quero pedir para você abrir Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O tema dessa pregação é recriados em Cristo Jesus. Recriados em Cristo Jesus. Efésios 2, de 1 até o 10. Tranquilo? Todo mundo está com a Bíblia aí? Não? Então você faz o seguinte: você vai chegar em casa hoje, vai vender o curió, vai vender o teu cachorrinho de estimação e vai comprar uma Bíblia, viu? Tá certo? É inadmissível que você não tenha uma Bíblia. Inadmissível, tá certo? Isso aqui é a palavra da nossa salvação. Como é que você vai se salvar se você não conhece a palavra que te salva? Como? Te pergunto. E outra coisa, se você não conhece a verdade que salva, você está vulnerável a qualquer mentira que lançarem contra você. Porque você está vulnerável, você não tem a verdade dentro de você. E qualquer palavra mentirosa que o demônio, uma palavra maldita, uma semente maldita que é lançada no teu coração, aquilo vai produzir frutos terríveis. Mas se você tem a palavra gravada no seu coração, essa palavra ela te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a palavra, mais livre você é. Mais livre você é. Estamos em setembro, mês da palavra. Bem importante aqui, queridos, olha, a Bíblia não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus existem aos milhares. Na maçonaria, na teosofia, na logosofia, cientologia, Rosa Cruz, Seixonoye, meditação transcendental. Tem uma infinidade aí de doutrinas, seitas, crenças que falam de Deus. Se você pegar uma nota de dinheiro aí da sua carteira, está escrito lá, nós confiamos em Deus, Deus seja louvado. A Bíblia não, a Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Por isso a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa.
E é por isso que a religião católica não é a religião do livro, é a religião da palavra. O Verbo de Deus se fez carne. O Verbo de Deus, que existe desde toda a eternidade, se fez carne. Certo? E o catecismo da igreja diz que o evangelho, o que é? Se alguém um dia perguntar para você o que é o evangelho? O evangelho, a boa nova, segundo diz o catecismo, é a revelação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus para os pecadores. Isso é o evangelho. É a revelação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus para os pecadores. Essa revelação está aqui. A palavra. Aqui estão os segredos de Deus. Segredos de Deus estão escondidos aqui. Então, a palavra de Deus, eu sempre digo, a Bíblia diz assim, a precipitação, ela só traz penúria. Nunca se precipite, nunca tome uma decisão precipitada. Sempre ore, consulte a Deus antes de tomar uma decisão. Quem se precipita é se lançar no precipício. Aí, claro, a pessoa vai se lascar. Então, está com uma dúvida, um problema, uma angústia, uma inquietação, um desejo de matar alguém, não se precipita. Acalma o teu coração, entra em oração, pede a Deus uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, me mostra o que eu devo fazer. E o Senhor vai te dar uma palavra rema, aquela palavra específica para um momento específico, que vai saltar da Bíblia e vai te dar uma libertação. Eu faço essa experiência diariamente. Então, ame a palavra, compra a sua Bíblia, leia todo dia, anota, destaca. Você vai ver as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. Coisas incríveis. E vamos tomar essa palavra, então, vamos ver o que Deus quer nos falar agora. Efésios 2, presta atenção. Você sabe que eu conheço toda a tua história? Sabia? Eu conheço toda a tua história e você conhece a minha também. Quer ver a tua história? A tua história está aqui, ó. Efésios 2. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometesses outrora, e presta atenção agora, seguindo o modo de viver deste mundo. Seguindo o quê? O modo de viver deste mundo. Agora pode silenciar um pouquinho a música? Amado. Obrigado, meu irmão querido. Seguindo o modo de viver deste mundo. Se você olhar a tua história, a minha história, a maioria de nós, raras exceções, nós crescemos numa cultura de pecado, um ambiente de pecado. É um tio sem vergonha, é um sujeito que vem lá te visitar e te traz, não a Bíblia, mas uma revista pornográfica, é outro amigo que é piada suja, é outro que trapaceia nos negócios, certo? A gente sabe muito bem o ambiente que a gente cresceu. De bebedeira, de farra, de orgia, de palavrão, de impiedade, incredulidade. Então veja, a maioria de nós cresceu nesse ambiente. As novelas emporcalhadas da rede de esgoto de televisão, que a gente foi absorvendo desde criança. E a gente não tinha os filmes de Hollywood, aqueles filmes diabólicos de Hollywood, e por aí vai. Literatura, né? A gente fazia literatura, estudo de, como é que chama? Meu Deus, estudo de português é análise literária. Então eles davam uns livros medonhos para a gente fazer análise literária na adolescência. A gente tinha que ler aquilo e esmiuçar e destrinchar aquilo. E a gente ia absorvendo, obviamente, toda aquela podridão daqueles livros. Certo? Pra você ter uma ideia, a coisa é tão medonha que nas minhas aulas de religião, no meu ensino médio, eles ensinavam para nós aula de religião. Métodos abortivos. Métodos anticoncepcionais. Dá para acreditar um treco desse? Nas aulas de religião. Tive um professor que ensinava para nós o uso do DIU, da pílula, aulas de religião. Então veja, aqui é o modo de viver deste mundo, correto?
Isso significa o quê? Que existe um modo de viver que não é deste mundo. E nós precisamos entender isso muito claramente. Aqui, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Quem é o espírito? É o coisa ruim, é o chifrudo, é o capeta, é o demônio, irmãos. Viu? É o ladrão, aquele que vem senão para furtar, matar, destruir, aquele que se atravessa, diz o catecismo, né? Ele se atravessa entre nós e o plano de Deus, para tentar nos instigar a nos rebelar contra Deus, ele tenta, sabe qual é o pior vírus que existe do mundo? É o vírus da suspeita contra Deus. Quando uma pessoa suspeita de Deus, e foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ela deixa de temer a Deus, ela duvida de Deus e ela passa a viver o modo de viver deste mundo. Ela abraça o modo de viver deste mundo. Esse mundo de trevas, de pecado, de vícios, devassidões, perversões, que todos nós sabemos muito bem. O espírito que agora atua nos rebeldes. Olha a rebelião que é no mundo. A rebelião, a nova ordem mundial, né? A nova era, New Age, que tira Cristo de cena e entra agora a Maitreya, entra uma nova era, sai de cena o cristianismo e entra agora tudo o que se imaginar. Então nós estamos vivendo um período, e isso precisa estar muito claro para nós, nós estamos vivendo um período pós-cristão, não pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A última palavra sobre a história humana pertence a Jesus. Jesus é o alfa e o ômega. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, e ele vai botar para correr toda essa turma, esses políticos corruptos, sem vergonha, esses juízes injustos, vão, viu, com quantos paus faz uma canoa. Ele vai varrer todo o mal da face da terra, e o joio vai ser queimado, certo? O joio vai ser queimado, lançado na fogueira, e o trigo vai ser jogado no céu. Amém? Nós aguardamos com ansiedade esse dia, o dia do julgamento, queridos. Então, a história, meus irmãos, o mal não tem a última palavra, e aí que entra a nossa fé, aí que entra aquilo que Deus quer que eu e você vivamos, não o modo deste mundo, mas viver pela fé. Meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Querido, se você perde o seu celular, o que você perde? Todos os seus contatos, suas fotos, perde os seus aplicativos, suas músicas, perde os seus vídeos, você perde praticamente a tua vida ali, né? E se a pessoa perde a fé, o que ela perde? Ela perde aquilo que a fé lhe assegura. E o que a fé nos assegura acima de todas as coisas? A vida eterna. A vida eterna. Acima de tudo, a fé nos assegura a nossa salvação. Jesus diz: quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Irmãos, imagina se um de nós aqui for para o inferno. Pensa na desgraça. Vamos lembrar uma coisa aqui, amados. A fé, ela então faz com que a gente abandone o modo de viver deste mundo e comecemos a viver segundo aquilo que agrada a Deus. Amém? Isso é fé. A verdadeira fé sempre gera conversão. Você quer saber se uma pessoa tem fé? Olha se essa pessoa é convertida, se converteu. E conversão se demonstra com obras, correto? Obras de misericórdia, oração, vida de oração, falou aqui o padre. Como é que uma pessoa diz que tem fé e não tem tempo fixo de oração? Não, essa pessoa ela vive uma vida de superstição.
Ela vive uma vida de devocionalismos, certo? Não tem vida nova, não tem intimidade com Deus, não tem escuta de Deus, não tem adoração a Deus. É uma vida de devocionalismos esporádicos. A pessoa tem uma necessidade, faz uma devoção aqui, uma outra ali para resolver um probleminha, resolveu o problema, não tem mais intimidade, não tem o quê? Vida nova. Então, aqui, também nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Irmãos, não é esse o passado da maioria de nós aqui? É ou não é? Coisas que a gente fez que a gente se envergonha, as bebedeiras, as farras, tá? Tudo de errado que a gente fez na vida. Nós éramos desse número e vivíamos só para satisfazer os apetites da carne. Queridos, há um problema aqui. Há um problema. A Bíblia diz: quem semeia na carne colherá o quê? A corrupção. E quem semeia no Espírito colherá o quê? A vida eterna. A vida o quê? Eterna. Irmão, deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Quando você foi concebido, no preciso, naquele átimo, no momento da sua concepção, você foi dotado de uma alma imortal. Isso, queridos, você já meditou sobre isso? Você existirá para sempre. A questão não é a morte, eu sempre digo, não é a morte, mas, como diz o Papa João Paulo II, santo, o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. Você tem que pensar sobre isso. A Bíblia diz: vale mais ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque quando a gente vai, se você tiver que escolher, tem um churrasco hoje, tem festa, tem isso, tem aquilo, e tem um luto, tem uma pessoa sendo velada, vai lá onde a pessoa está sendo velada, porque você vai pensar no teu fim. Certo? E aqui vivíamos para satisfazer os desejos carnais. Agora, éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Misericórdia, Senhor. Irmãos, Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. E aqui, ó. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Amém? Queridos, isso é pouca coisa? Estávamos mortos, éramos réus de um crime de morte, réus de uma morte eterna. O pecado foi uma ofensa contra Deus. Se eu ofendo aqui o Padre Maxwell, certo? Filma ele ali, Marco, por favor. Eu faço uma ofensa grave para ele, certo? E agora eu preciso reparar essa ofensa. Eu estou uma dívida com ele, porque eu causei um dano para ele, certo? Então eu vou ali no Silvio e digo: Silvio, eu vou te dar $1 bilhão para que você compre o perdão para mim do Padre Maxwell. Enquanto o Padre Maxwell não me der o seu perdão, eu estou o quê? Em dívida. O pecado foi uma ofensa contra Deus. O homem não tinha como ir até Deus, certo? Porque o homem foi expulso do paraíso. Deus, infinitamente misericordioso, desce até o homem. Ah, meu Deus, isso é amor, não? Ele deixa o seu trono de glória. Lembre-se que Jesus existe desde toda a eternidade, certo? Jesus é Deus. Irmãos, quando você pensa em Jesus, você tem que lembrar que Jesus é Deus. Quando Jesus caminhou aqui na terra, era Deus caminhando aqui na terra. Você tem noção do que é isso? Deus deixa o seu trono de glória e se encarna. Isso é uma humilhação terrível.
E uma humilhação ainda maior, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ah, você viu ali? Olha, Jesus totalmente retalhado ali, desfigurado, dilacerado. Ali está Deus, meus irmãos, que se fez homem para quê? Para nos tomar, nos perdoar e nos elevar novamente até Deus. Nos devolver o quê? A glória de Deus da qual o pecado havia nos privado. Certo, irmãos? A Bíblia diz lá, Romanos 3:23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus, correto? Quando fala todos, todos nós aqui. Jesus vem, Ele dá a sua vida por nós, Ele paga o resgate, derrama o seu sangue na cruz, cancela a nossa culpa, destrói ali o império de Satanás. Diz a Bíblia lá em Colossenses 2 que Ele pega o documento cujas prescrições nos condenavam, Ele encrava esse documento na cruz e abole esse documento e perde todos os seus efeitos, irmãos. E agora nós somos o quê, irmãos? Herdeiros da vida eterna. Herdeiros do quê? Da vida eterna. Queridos, é algo muito grande. Por isso nós temos todos os motivos para nos gloriar. Aqui diz que Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que foste salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Amém? Eita, olha só, aqui, porque é agora preste atenção nisso, irmãos, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus, não provém das obras para que ninguém se glorie. Agora, preste atenção nisso, aqui que entra a mensagem central dessa pregação. Somos obra sua. Somos o quê? Obra sua, criados em Jesus Cristo para quê? Para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você existe antes do seu nascimento, certo? A Bíblia diz que antes que fosses formado no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Você já existia no coração de Deus. E Deus, quando pensou em você, Ele pensou nisso aqui para as boas ações, para a obra sua, criados em Jesus Cristo, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Eu pergunto, você está vivendo esta obra que Deus preparou para você, queridos? Deixa eu falar para você, Deus tem uma eleição para você. E é por isso que Deus derrama o seu Espírito Santo sobre nós, porque o Espírito Santo, o que ele é? Ele é o artífice das obras de Deus. É Ele que recria em nós a nossa natureza humana lesada, ferida de morte, ferida pelo pecado, desfigurada pelo pecado. Ele vai recriando a nossa natureza até alcançar a imagem do próprio Senhor Jesus. E a partir disso, irmãos, nós vamos praticar as boas obras que de antemão Jesus, o Senhor Deus, Ele preparou para que nós as praticássemos. Aqui está, a gente tem uma realidade chamada reino da divina vontade. Existe uma coisa chamada reino da humana vontade e reino da divina vontade. Quando a gente está no reino da humana vontade, nós estamos fazendo o que de antes, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. E as consequências são as piores possíveis, porque o salário do pecado é a morte. Quando você está no reino da divina vontade, irmãos, você exala o perfume de Cristo.
Você se torna um co-criador junto com Cristo. Você se torna rei da criação. E você, com as tuas obras, você dá glória a Deus. Lembre-se, irmãos, você é chamado para realizar coisas grandiosas aqui nessa terra. Santo Inácio de Loyola, ele costumava perguntar: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Veja, irmãos, essa obra que Deus preparou de antemão para você, ela tem cinco passos bem claros. Primeiro, Deus concebe um plano para a sua vida, correto? Da sua soberania, do seu infinito poder, Ele concebe um plano para você. Aqui, ó, as boas obras que somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. A questão, eu estou realizando esta obra de Deus aqui na terra? Não estou falando aqui de coisas estapafúrdias, certo, meus irmãos? Estou falando daquilo que Deus quer que você faça. Na tua cidade, na tua condição financeira, nas tuas capacidades mentais, espirituais, psicológicas. Jesus nunca vai pedir de você algo que você não é capaz de fazer, certo? Então, em primeiro lugar, Deus concebe um plano para a sua vida. Segundo, Ele revela esse plano. E para Ele revelar, Ele precisa que você o ouça. Aí entra a oração. Você jamais saberá o plano de Deus para a sua vida, os segredos de Deus, enquanto você não escutá-lo, enquanto você não dedicar tempo à oração. A oração precisa ter tempo fixo e lugar fixo. Você precisa escolher, não, eu vou rezar meia hora por dia, 40 minutos, 45, uma hora, no mesmo local e mesmo horário, certo? Não importa se eu estou na noite escura da alma, se eu estou em gozo espiritual, consolações ou na desolação, eu vou me manter fiel a esse horário. Aí Deus vai falar contigo, meu irmão. Deus vai revelar o que Ele quer de você. E como é que Deus vai revelar o que Ele quer para você se você não o escuta? Se você não o ouve? Certo? É preciso, então, eu preciso me dispor. O que é me dispor? É sair da posição de onde eu estou, dispor. Ou seja, eu preciso sair da minha posição, me colocar numa posição de escuta de Deus. Aí Deus revela em sonhos, Deus revela coisas incríveis para você. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1993, num retiro lá em Londrina, norte do Paraná. E uma coisa que eu comecei a fazer a partir daquele dia foi escutar a Deus. Comecei a levar a oração a sério. Eu saí daquela região de devocionalismos, que não é rejeitar os sacramentais, que não é rejeitar nada do que é devoção, mas saí daquela religião de superstição, para uma religião de intimidade com Deus, de escuta de Deus, de adoração a Deus, de reverência, de serviço a Deus. Amém? E aí, Deus começou a falar pela palavra, começou a falar em sonhos. Veja, eu vou dar um exemplo aqui do poder da escuta de Deus. No dia 4 de janeiro de 2004, eu fui batizado no Espírito Santo em 93. 2004, dia 4 de janeiro, eu tive um sonho, sonhei com a palavra Tanzânia. Já dei esse testemunho, mas vou repetir. E apareceu assim aqui na minha frente, Tanzânia. Muito claro, vívido aqui. Me acordei assustado, daí tinha uma agenda assim na minha estantezinha ali, anotei. Pensei que era Tasmânia, depois procurei lá no Google, descobri que era um país da África. Aí fiquei assustado, digo, meu Deus, tens uma missão para mim na África? Aí, veja o batismo no Espírito Santo como ele é importante.
Joel capítulo 3, lembra? Derramarei meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Queridos, e aí a dúvida. Lembra do que eu falei antes ali no início da pregação? Quando você tem uma dúvida, o que você faz? Abre a palavra. É de Deus? Não é de Deus? Aí eu abri. Senhor, eu preciso de uma resposta. Abri lá, Atos 22, 21. Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. E aquela hora eu senti o Espírito descendo, a unção. Eu tive a certeza de que eu colocaria os meus pés em solo africano. O sonho foi em janeiro. Em junho eu estava desembarcando em Dar es Salaam, lá na Tanzânia. Depois fui para Ruanda, Quênia, Gana, África do Sul. Lá conheci o padre Maxwell, que está aqui. Ele está aqui hoje por causa desse sonho. E certamente o Senhor deu para ele revelações também. E é por isso também que ele está aqui, que ele foi obediente. Irmão, veja, quando o Espírito de Deus age, maravilhas. Deus, o Papa João Paulo II diz que sempre quando intervém, o Espírito nos deixa maravilhados, suscita eventos que mudam radicalmente as pessoas e a história. Isso é palavras do Papa João Paulo II. Sempre quando intervém. Ora, para o Espírito de Deus intervir e para que ele suscite eventos, maravilhas, para que ele deixe até você maravilhado. Eu estou até hoje maravilhado. Como é que eu fui para a África? Já estive lá 14 vezes. De lá trouxemos missionários, conheci gente dos Estados Unidos, trouxemos para cá, gente de Trinidad, trouxemos para cá, fui para a Romênia, no leste europeu, fui pregar lá na terra do Drácula, lá na Transilvânia, pregar para os jovens lá no meio das florestas. Falei para ele, você tem medo do Drácula? Tenho. Digo, olha, o Drácula é uma ficção, mas o pecado é uma realidade. O Drácula não mata você, mas o pecado pode matar. Falei para aqueles jovens lá. E amados, veja, então o segundo passo é a escuta de Deus. É você abrir-se à ação de Deus, ao poder de Deus. Isso é só quando você ora, irmão, quando você jejua, quando você se debruça sobre essa palavra, quando você vai nos retiros, pregações, é vigília. Queridos, sábado passado nós ficamos 6 horas em adoração. E já fizemos isso por 38 vezes consecutivas, da meia-noite às 6 da manhã. Todos os meses é uma vigília de adoração, da meia-noite às 6 da manhã. Já completamos 38 vigílias consecutivas, com o Santíssimo exposto. Frio, calor. Tem dia que chega a trincar as orelhas de tanto frio lá no sul. Fica gelado, congelado ali, a gente firme. Queridos, se não for assim, meus irmãos, o demônio ele entra, o mundo ele arrasta a gente e o plano de Deus não se realiza. Santo Inácio dizia, cuidado com a graça que passa, cuidado com a graça que passa. Queridos, Deus tem coisas maravilhosas para você. Talvez daqui saia um papa daqui dentro, mas se não houver escuta de Deus, se não houver intimidade, adoração, oração, esse sonho ele morre. Jesus revelou para, não sei se foi para Santa Faustina, disse que dentre os piores homens que passaram pela história, os mais bárbaros, os mais devassos, perversos, os mais violentos, Deus os havia eleito para serem santos de altar. Deus os havia eleito para ser o quê? Santos de altar. E eles enveredaram pelo caminho do demônio, porque deixaram de ouvir a Deus, endureceram o coração. Sabe qual é a cura? Eu tenho um remédio para curar hoje a humanidade. Você conhece uma coisa chamada dobradiça? Que põe nas portas? Essas dobradiças de porta? Conhece? Então precisa distribuir uma para cada ser humano. São mais de 8 bilhões de seres humanos, para que cada um coloque aqui na coluna cervical, aqui, para se dobrar diante
no soberano poder de Deus. A Bíblia fala homens de dura cerviz. Dura cerviz é que não se dobra aqui, a coluna cervical aqui, ó, não se dobra. Muita gente, quando o Santíssimo está passando, espera que Jesus se ajoelhe diante dele, da pessoa. A pessoa não se ajoelha, não o adora. Tem gente que espera que Jesus se ajoelhe diante, da própria pessoa. O homem de hoje é um homem orgulhoso, é um homem soberbo, é um homem que perdeu o temor de Deus. É aí que está o problema. Queridos, quando você começar a escutar Deus com seriedade, tu verás a glória de Deus. Tu verás maravilhas. Irmãos, eu já escrevi 5 livros, estou terminando o 6º agora. Tudo é escuta de Deus. Tudo é fruto de oração, de jejum. Eu tomei a decisão agora, vou fazer o jejum de Esther 3 vezes ao ano. Na Quaresma, no Advento e agora na Quaresma de São Miguel. São 3 dias o jejum de Esther. Só a base de água. Esther jejuou sem água, mas a gente também tem que conhecer onde a gente vive. Fiz agora, 3 dias agora, faz pouco tempo, no início da Quaresma de São Miguel. É difícil, mas pensa na alegria, pensa na bênção, pensa na unção que desce quando você consegue. Jesus disse: se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz o quê? Muito fruto. Querido, enquanto a gente não morrer para a nossa humana vontade, a vontade de Deus nunca vai se realizar na nossa vida. E aqui, diz a palavra de Deus, olha só, lá em Colossenses, nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Você é poderoso em Cristo Jesus, não porque você tem poder, mas porque o poder de Deus age em você. Queridos, eu lembro, eu estava no supermercado lá em Balneário, passei na frente de uma pilha de cerveja, mas era uma pilha assim que eles fazem aquelas pilhas assim no meio do mercado, promoção. A hora que eu passei, estourou aquela pilha inteira. Estourou as cervejas, arrebentaram. Tem uns demônios ali. Fugiram. É o Espírito de Deus que está em você que até os demônios correm. Viu, queridos? Você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro passo é a sua resposta que entra, meus irmãos. Deus cria um plano, você escuta Deus na oração, Deus revela, e você vai ter que responder. Lembra, Adão e Eva rejeitaram o plano de Deus e se estreparam bonito. Zacarias, vou ter que falar de novo. Zacarias, ele duvidou, não rejeitou, mas como é que eu vou ter certeza disso? É igual a pessoa quando é chamada para o sacerdócio, e fica vacilando, não dá o passo, está renunciando a uma coisa grandiosa. Eu, se tivesse a vocação para ser padre, eu ficava 1 ano só de joelhos agradecendo a Deus. O padre, ele é outro Cristo, ele age em persona Christi. E tem gente que, por causa da humana vontade, por causa de prazeres passageiros, estão renunciando a esta glória, uma vocação altíssima. Eu lembro de um testemunho de um padre que eu trouxe para o Brasil, lá de Trinidad, que ele tinha essa dúvida, ele sentia o chamado ao sacerdócio, mas a carne falava alto, Ele é um cara atlético e, claro, ele estava pensando no gozo sexual, obviamente, que ele teria no casamento, Como é que eu vou renunciar? E um dia ele leu essa palavra que eu disse para vocês. Ele estava em oração e Deus disse: se o grão de trigo não morrer, permanece só um grão de trigo. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele deu um salto e falou:
É isso! Eu posso, eu consigo. E hoje ele é um padre santo, viaja o mundo inteiro, é um padre de uma unção extraordinária, viaja o mundo inteiro pregando. Se formou em administração de empresas. Incrível. Porque ele deu uma resposta. Queridos, aí que entra, você dá uma resposta. E agora vem o quarto passo, que é o quê? É o pagar o preço da fé. É o que a gente chama a obediência da fé. Conhece Nossa Senhora? Conhece o preço que ela pagou após ter dado o seu sim? Olha para Jesus aqui. Imagina se fosse o seu filho ali, retalhado na cruz. Como é que você, mãe, ia se sentir? Se fosse a sua criança, flagelada, cuspida, esbofeteada, retalhado. Olha o preço que Maria pagou pelo seu sim. Mas lembra o que Isabel disse? Feliz és tu que cresce, porque se hão de cumprir o que da parte de Deus te fora dito. Amém? Irmão, não tenha medo. Não tenha medo do preço que você tem que pagar. A maioria das pessoas querem o bônus de uma vida abençoada, feliz, próspera, mas não querem pagar o ônus que isso demanda. Querem viver, querem a graça, mas não querem viver na graça. Conhece gente assim? Querem os milagres do Senhor, mas não querem submeter a sua humana vontade à divina vontade do Senhor dos milagres. Queridos, você precisa... Davi, quando ele foi livre do flagelo, ele pecou por recenseamento e sofreu a peste lá, aí Deus disse, agora basta, disse ao anjo. Aí Davi foi até a eira de Ornã para procurar um terreno para erguer um altar para o Senhor, certo? E aí quando chegou Ornã, disse, o que o senhor precisa? Ele viu que era o rei. Aí eu quero comprar esse terreno aqui para erguer um altar para o Senhor. Ornã, eu vou te dar a terra, eu vou te dar tudo para você, o altar, fazer o altar, o sacrifício. Davi, não, senhor, eu quero comprar esse terreno, eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Irmãos, eu pergunto, você está disposto a dar tudo para que a vontade de Deus, para que o plano de Deus se realize na sua vida? Você está disposto, seu dinheiro, seu tempo, seu talento, morrer para o pecado? Queridos, quando você está ali orando, você está num processo de morte, irmão. Você está diante do Santíssimo, você está num processo de morte, mas está morrendo o que? A tua humana vontade, que destrói, que rouba os sonhos de Deus. Mas quando você morre, você renasce por uma vida nova, uma vida de alegria, de paz, de bênção. Querido, não há maior, a Bíblia diz, não há maior alegria do que a alegria do coração. Essa alegria você só encontra quando eu submeto a minha humana vontade e a divina vontade. Alegria, paz, em meio às tribulações, aos problemas, às perseguições. Nós temos que entender, queridos, que nós, aqui está escrito em Colossenses, mesmo Colossenses diz aqui que aqui, olha, e aí nós já vamos fazer um momento de oração. Por isso também nós, obrigado, meu irmão, por isso também nós, desde o dia em que soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que, agora aqui, para que vos conceda, aqui ó, pleno conhecimento da sua vontade. É isso que nós vamos pedir hoje. Bom, não sei a quem você está servindo, o que você está fazendo da sua vida, mas nós vamos pedir para que Deus conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria. Quanta insensatez, que mais? E penetração espiritual, para que vos comporteis da maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo. Lembra lá em Efésios 2? Nós vivíamos o modo de viver deste mundo. Agora,
para que vos comporteis de maneira digna do Senhor. Olha, irmãos, olha a modéstia. Lá na minha igreja, é litoral. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Estão indo pelados dentro da igreja, trajes sumários, de biquíni. Olha, eu não vou nem falar. É triste o negócio. Uma maneira digna aqui. Olha as palavras que saem. Procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, irmãos, aqui está, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Agora aqui, sede contentes e agradecidos ao Pai, que vocês dignos de participar da herança dos santos na luz. Aqui, Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Glória a Deus. Amém? Queridos, você não é um Zé Ninguém, você não é um CPF, você não é um CNPJ, você não é o que os outros dizem que você é. Não, você não é o que o demônio tenta com você, não é o que os teus condicionamentos tentam te convencer. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você faz parte aqui, ó, da herança dos santos na luz. Deus te arrancou do poder das trevas e te introduziu no reino do seu Filho muito amado. Você é parte do reino de Deus. Você tem direito a uma vida abençoada, a uma vida próspera, a uma vida feliz, queridos. Veja, Adão e Eva assinaram uma procuração e deram o direito legal do demônio se assenhorar e nos arrebentar. Jesus, ele cancelou esse documento na cruz, ele deu o direito legal de você ser abençoado. Amém? Você tem direito a uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera. Você tem direito a ser rei da criação, a criar, a inventar, a produzir, a realizar aquilo que Deus de antemão planejou que você realizasse. Você está realizando aquilo que Deus, queridos, mas isso é poder de Deus, é poder do Espírito de Deus, é poder do Espírito de Deus. O que Deus quer realizar hoje aqui, amados, aqui, é poder de Deus, poder do Espírito Santo. Aqui, esses poucos minutos que nós temos, eu queria reservar esse tempo para pedir o batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu não sei como é que está a tua vida, não sei o que está te atormentando, para onde você está enveredando, não sei, você sabe. Mas eu quero dizer uma coisa, toma uma decisão, entrega as rédeas da tua vida nas mãos do Espírito Santo. Ele vai fazer maravilhas na sua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai fazer de você um grande santo, uma grande santa, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vai fazer de você um homem sem medo. Você sabe que Deus não tem medo de nada. E se Deus está em você, você também não tem medo de nada. Uns tempos atrás, me ligaram lá, me ameaçando se eu não fizesse um depósito, isso, aquilo, sabe, essas trapaças de... Eu mandei um recado para a pessoa, olha, hoje mesmo Deus vai pedir conta da tua alma, se converte. Se a pessoa, mas eu vou lá na tua casa, vou te matar, pode vir, estou te esperando ali. Você é um covarde, você está se escondendo atrás de um anonimato, venha lá então, venha me encontrar. Você não foi chamado, irmão, para ter medo de ninguém. Não tenha medo da morte, não tenha medo da doença, não tenha medo do demônio, não tenha medo da ameaça dos homens. Queridos,
Você é chamado a ser um homem realizador. Você é chamado a realizar. Se você entra numa campanha política, não tenha medo. Se você entra num seminário, não tenha medo das suas fragilidades. Se você entra no casamento, não tenha medo. Se entra numa empresa, não tenha medo. Deus vai te capacitar. Deus pega a gente capacho do diabo e faz a gente toalha de altar. Davi, ele era um homem frágil, um homem que não tinha nenhum, do ponto de vista humano, ele não tinha nenhuma característica de ser um rei de Israel. E olha o que Deus fez de Davi, e Deus quer fazer de você também. Um grande pregador, uma grande pregadora, uma grande intercessora, um grande líder. Pode ser, não sei, um prefeito futuro, um deputado, um presidente, um papa, não sei. Um empresário, um realizador, um cientista, um grande intercessor, um grande escritor, não sei. Deus pode colocar em você um livro, no teu coração, um livro que transforma o mundo, uma pregação que transforma, uma música que transforma o mundo, que é poder de Deus, meus irmãos. Mas seja humilde, reconheça que todo o poder vem de Deus, e reconheça, meus irmãos, que você precisa, sim, eu preciso de uma conversão maior ainda. Antes da oração, olha o que Jesus diz. Jesus diz lá em Apocalipse. Ele diz assim, Apocalipse 22, diz assim, eis que, aqui ó, o injusto, disse ele ainda, não seres o texto profético desse livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas. Essa turma, se eles escolheram mesmo servir o demônio, que vão às últimas consequências. Que façam isso mesmo, né? Roubem o quanto puderem, se prostituam, se droguem, se bebedem o quanto puderem. Se foi esse caminho, então vão até o fim. É Jesus que está dizendo. Mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Irmãos, o santo santifique-se ainda mais. Ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Amém? Irmão, não perca mais tempo com mesquinharia, com glória humana, com pecado. Querido, é perda de tempo. Ocupe-se em amar, em servir, em reverenciar a Deus, queridos. Use do teu tempo, do teu dinheiro, dos teus talentos, para a maior glória de Deus. Santo Inácio de Loyola diz, o homem foi criado para amar, servir e reverenciar a Deus, e mediante isso salvar a sua alma. De forma que ele tem que se apegar a tudo que contribui para esse propósito e se desvencilhar de tudo que impede. Certo? Então olhe para a sua vida, o que está impedindo você de ser santo, de amar a mais, servir a Deus? Se desvencilha. Se tem uma pessoa que está te levando por vício, se ela passa aqui pela rua, você vai 10 ruas lá para frente, cruz, desaparece da vida dessa pessoa. Aqui diz, felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Irmãos, o dia da nossa morte está aí. Vai ser o dia mais lindo da nossa vida, quando a nossa alma se desprender desse corpo e entrar no céu. Já pensou? Onde você vai ser divinizado, onde todos os anjos vão te receber com trombeta, todos. Ah, irmão, pensa no céu. Pensa no céu. Mas para isso, irmãos, toma essa decisão. Entregue as rédeas da tua vida nas mãos do Espírito Santo. E aquilo que Deus planejou para você, depois dele te revelar, depois de você dar o seu sim, depois de você pagar o seu preço, Deus vai cumprir aquilo que Ele te
prometeu. Tu verás a glória de Deus, de uma maneira infinitamente maior do que você imagina. Fica de pé. Eu queria pedir um gesto, como a gente não tem dobradiça agora, mas eu vou pedir para você dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Humildemente, eu não sei se o meu irmão Ailton está aí, para pegar o crucifixo. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, do seu lado aberto jorrou água e sangue. Sangue representa a Eucaristia e a água, o Espírito Santo. Nós vamos pedir, Jesus, quem tem sede, venha a mim e beba. Vamos pedir que esta água viva, aqui, pode ficar aqui na frente, meu irmão. Eu peço que você olhe para esse lado aberto de Jesus. Irmão, a gente não precisa fazer uma gritaria aqui, nós vamos fazer isso em silêncio até. Não significa que a gente não pode fazer uma efusão assim com um grande clamor. Com certeza, a gente pode fazer, mas nesse momento, olhe para o lado aberto de Jesus. E não é só imaginação. Esta água está agora inundando todo este ambiente. Está lavando todo o teu pecado, a tua imundície. Esta água está lavando. A tua alma vai sair daqui mais branca do que a neve. Se você tomar a decisão de se confessar, irmão, essa realidade já acontece no coração de Jesus. Ele vai depois selar isso com o seu sangue. Mas esse sangue está te lavando agora, tirando toda a imundície, para que a água viva do Espírito Santo, ela inunde as profundezas da tua alma. E esta água vai gerar em você uma vida nova. Vai fazer você frutificar as boas obras que Deus de antemão preparou que você. Senhor Jesus, humildemente nós dobramos os nossos joelhos aqui em Tua presença. Nós reconhecemos toda a nossa imundície, Senhor, que foi se acumulando em nosso coração ao longo de tantos anos. Mas hoje, Senhor, lava com Teu sangue essa imundície. Lava totalmente, Senhor, toda a imundície que há em nós. E com o coração limpo agora, Senhor, nós pedimos agora, Senhor, que a água viva do Teu Espírito inunde totalmente o nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nossa família, a nossa empresa, nosso ministério, o nosso veículo, Senhor. Destrói, eu peço agora, Senhor, pelo poder da Tua cruz, onde Tu destruístes o império de Satanás, Senhor. Destrói todo o poder do demônio. A Tua palavra diz, Senhor, que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Destrói agora, Senhor, toda obra do demônio, Senhor, na minha vida, na vida de cada um de nós aqui, de nossas famílias, no Brasil e no mundo inteiro, na igreja. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. No íntimo do seu coração, vá pedindo, Senhor, batiza-me com o Teu Espírito Santo. Vá pedindo, Senhor, inunda-me com a água viva do Teu Espírito. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Enche-me, Senhor. Pedir ao ministério que cante para nós uma canção. Enquanto você continua olhando para o lado aberto de Jesus, continua clamando no seu coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder.
eu quero ser, Espírito enche o meu ser. Derrama, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar, eu vou te adorar. Muito obrigado. Olha para Jesus e diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você, irmãos, pode ter certeza. Pode ter certeza. O Senhor derramou o Espírito sobre ti. Você vai viver coisas inauditas a partir de hoje. Grandes surpresas de Deus acontecerão na sua vida. Coisas maravilhosas. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos aplaudir o Senhor enquanto o Senhor é reconduzido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Podemos sentar.